Veja, pegou o texto da Bíblia aqui, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo número 4, Gênesis 4, texto sagrado. Diz assim o texto sagrado: se bem fizeres, 4:7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, a gente vê aqui o Senhor falando com Caim, acerca do pecado. Então, Caim estava se questionando, de certa forma, né, porque o Senhor não lhe recebia a sua adoração, ele estava aqui, de certa forma, questionando a Deus. E Deus deixa bem claro para ele: se você fizer o bem, você não será aceito. Se você fizer o bem, você não será bem sucedido. Se você fizer o bem, você não será respondido. Se você fizer o bem, você não vai ser louvado. Aí ele faz: se fizer o bem, não haverá aceitação para ti. Às vezes a gente reclama, mas a gente não percebe que a gente não está fazendo bem. A gente reclama de maneira injusta, quando na verdade nós teríamos até direito de reclamar se estivéssemos fazendo o bem. Porque o Senhor está dizendo para Caim o seguinte: se você fizer o bem, vai ter aceitação para você. Mas se você faz o mal, o que você quer fazer o mal? Que as pessoas lhe aceitem, que as pessoas lhe aplaudam, que as pessoas fiquem felizes com você? Então, tem pessoas que não querem se arrepender, não querem reconhecer que errou. Irmão, uma das coisas que mais agrada a Deus é o reconhecimento do erro. Porque a Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E o que é arrependimento? Reconhecimento do pecado. É você voltar atrás daquilo que você fez e reconhecer: eu errei, vou começar de novo. Isso é muito importante. Mas tem pessoas que são tão soberbas no reino de Deus que não querem reconhecer, não querem aceitar, não querem voltar atrás, não querem começar de novo. Preferem seguir a sua vida no caminho da soberba, que é o orgulho. Então, o Senhor está dizendo aqui, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. O que é que Deus está dizendo aqui? Está dizendo que a partir do momento que, quando a gente sabe fazer o bem e não fazemos, o que é que a gente comete? Pecado. Tiago diz isso lá em cima: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então o Senhor está dizendo aqui para ele: se você fizer o mal, aí ele faz mal. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, irmão, o pecado ele não precisa, ou seja, o diabo, ele não precisa de muito para nos algemar. Ei, o diabo não precisa de muito para nos algemar. É pouquíssimo. Deus, ele só entra na vida de uma pessoa quando a pessoa abre a porta. O diabo, ele não precisa de porta aberta, ele só quer uma brecha. Veja, o Senhor diz: eis que a porta e bate, né? Se alguém abrir, ele só entra se abrir a porta toda. E ele bate. Bate com o quê? Com a palavra. Se a pessoa abrir, ele entra. Agora o diabo, não. O diabo só basta uma brechinha para ele entrar, né? E a gente vê essas brechinhas acontecendo na falta de perdão, na falta de amor, na falta de evangelização, né? Na falta de obediência, na falta de oração.
na falta de jejuns, né? Na falta de consagração. A gente vê a negligência. Isso tudo são brechas que a gente vai abrir. Por que brechas? Porque a partir do momento que eu vivo uma vida de oração, quando eu vivo uma vida de oração, quanto mais eu oro, eu vou empurrando o diabo para bem longe de mim. Quanto menos eu oro, o diabo vai obter vantagens sobre mim. Se eu orar, eu coloco ele para fugir de mim. Se eu não orar, eu atraio ele para mim. Você escolhe se você quer ele com você ou distante de você. Você escolhe. Entende? Você vê que quando o Senhor chegava diante de um endemoniado, eles gritavam assim: que temos nós contigo? Não aguentavam o poder da oração. Eu me lembro uma vez que caiu uma pessoa endemoniada da igreja e tinha uma senhora de idade que ficava lá no último banco ali. Ela ficava lá, uma senhorinha de idade, né? E no meio da manifestação ali, o diabo disse assim: eu tenho um ódio tão grande daquela mulher dali, já tentei me aproximar dela demais, mas eu não consigo chegar mais do que 7 metros. Ou seja, ele ficava 7 metros distante dela, não podia passar disso. Era como uma medida protetiva, né? Não é protetiva o nome, né? Medida protetiva que a polícia dá, né? Tem que ficar não sei quantos metros longe. As coisas que tem aqui no mundo é uma semelhança das coisas espirituais. Está lá em Hebreu, que as coisas daqui é uma sombra das coisas que estão por vir. Então a gente vê quando a polícia dá uma medida protetiva, isso existe no mundo espiritual também. No mundo espiritual, quando você ora, o diabo ele não pode avançar determinado ponto na sua vida, porque a oração ela faz o que está lá em Zacarias 12:5. Ela faz com que em sua volta seja criada uma muralha de fogo. E não é um fogo qualquer, é o fogo de Deus. O fogo de Deus. Então é muito importante quando você ora. E às vezes eu fico preocupado quando eu entro num culto como esse aqui, que eu vejo pessoas que poderiam estar aproveitando a oportunidade de orar e não oram. Eu muitas vezes, por trabalhar pela madrugada, não tenho muito tempo, eu vou orar quando chego do trabalho, eu vou orar ali. E é uma luta, porque eu durmo, acordo, cansado, durmo, acordo, começo de novo, durmo, acordo, mas eu estou lá lutando. Estou lá. Eu só me levanto quando eu termino de orar tudo que tem que orar. Se bem que a oração não tem fim. Não tem fim, mas pelo menos até onde eu vejo que dá para parar. Então, temos que orar. E outra coisa, precisamos orar e entender uma coisa, que o mínimo que nós podemos orar, quem sabe aqui, o mínimo de uma oração. Qual é o tempo mínimo para você orar, se não for uma oração de emergência? Tem a oração de emergência que é aquela: vamos orar por fulano e tal. Eita, meu Deus do céu, meu Deus, Jesus vai nascer, eu tomo uma providência e tal. Pronto, a oração de emergência. Mas a oração devocional, quanto tempo ela tem que ser? O Senhor disse: não podeis velar comigo, ao menos no jardim. Entendeu? Então, é 1 hora, no mínimo. Tem gente que quando está 15 minutos já está com o joelho queimando. Bota o travesseiro no joelho, não tem problema não. Ele não está preocupado com o teu joelho, ele está preocupado com o teu coração e com a tua alma. Se não aguentar, bota lá o joelho, bota lá alguma coisa debaixo do joelho, vai. Né? Mas importante é que você tenha aquela comunicação com Deus, aquela intimidade com Deus, converse com Ele, conte para Ele, ajude as pessoas através da oração. Israel está precisando da nossa oração, a missão está precisando da nossa oração, os hospitais estão precisando da gente, nossa família está precisando da gente, eu estou precisando de soluções. Mas é o que eu vejo? Eu vejo pessoas que têm a oportunidade de falar com Deus, o Senhor dos senhores, o Deus das causas impossíveis, que pode resolver toda e qualquer coisa, por mais difícil e gigantesca que ela seja. E eu vejo as pessoas desperdiçando esse grande momento de falar com Ele em uma reunião como essa, onde Ele está presente, onde Ele faz questão de aparecer. E eu vejo as pessoas negligenciar essa grande oportunidade. Irmão, quando eu tinha um tio que quando eu não podia ver porque eu queria dinheiro e meu tio não era rico, era só porque eu era pobre. Imagina hoje eu tenho um Deus desse, que é todo poderoso, que é mais que isso, tudo pertence a Ele.
que agrada a Deus. Porque eu sei que quando eu disser pai, me dá, ele vai dizer, toma filho. Porque isso é teu. Lembra que o irmão do filho próprio disse: esse teu filho desperdiçou toda a tua fazenda com as meretrizes, voltando, tu dá uma festa e ele está aí de novo, né? E eu que estou contigo o tempo todo, tu não matasse nem um cabrito, tu matasse para se alegrar comigo. E aí o pai diz o que para ele? Filho, tudo que eu tenho é teu. A gente não faz ideia do que a gente tem. O nosso problema é que a gente não reconhece o poder de Deus sobre a nossa vida, a liberdade que Ele nos dá, os privilégios que nós temos. E aí nós pecamos, está vendo? Então, aproveita, explora esse Senhor, porque Ele tem o melhor para te dar. Agora, faz o seguinte: alegra o coração dele. Alegra o coração dele. Né? Sabe o que é uma coisa que alegra o coração de Deus? Primeiro ponto é humilhação. E segundo ponto é evangelização. Se eu fizer essas duas coisas, Jesus vai estar super feliz com você. Oração e evangelização. Faça isso. E Deus vai estar feliz, alegre, lá dos altos céus, olhando para você e dizendo: esse é meu filhinho querido. Amém, igreja? Amém. Que Deus nos abençoe.